Vamos seguir com outra telespectadora, a Natalina Nogueira, que nos telefona de Lisboa. Muito boa tarde, Natalina, seja bem-vinda. Boa tarde, Nina Cápula, boa tarde, doutora. Olá, venham daí as suas questões. A minha questão é a seguinte, é que, portanto, eu à noite deito-me e quando acordo de madrugada, muitas vezes, portanto, acontece que quero abrir os olhos, consigo abrir bem o olho esquerdo, aliás, o olho direito, mas o olho esquerdo não consigo abrir como abro, portanto, o direito. Só consigo abri-lo fazendo uma massagem em volta do olho, devagarinho, esticando um bocadinho, é que eu consigo abrir e depois fica-me a doer. Portanto, eu gostaria de saber se o doutor me sabe explicar o que é que se passa. Pois, viva, boa tarde, boa tarde, Natalina. De facto, o nosso olho seca mais durante a noite. E, portanto, é natural as pessoas de manhã, quando acordam, terem alguma dificuldade em encarar a luz, não só pela escuridão durante a noite, mas também porque o olho está um bocadinho mais seco. E você provavelmente tem isso. O olho começa a secar durante a noite e depois, quando quer abrir, tem alguma dificuldade em abrir. Nós temos a ideia que os dois olhos são iguais, mas na realidade não são. Há sempre um que se queixa mais do que o outro, um que seca mais do que o outro. No seu caso, pelos vistos, é o olho esquerdo. E, portanto, muito cuidado com essa massagem que você faz. Porquê? Porque se o olho está seco e se você abrir o olho de repente ou se fizer uma massagem demasiado violenta, vai esfolar, entre aspas, a superfície do olho, vai deseptilizar. E se você deseptiliza a superfície da córnea, então aí você vai ter picadelas, dor no olho, sensação de corpo estranho, dificuldade em encarar a luz, dificuldade em abrir o olho. Portanto, quando eu tenho pacientes com as mesmas queixas que a senhora, o que eu aconselho é pôr um lubrificante antes de se deitar. Às vezes, o ideal até é um gel, para que perdure durante bastante tempo durante a noite. Portanto, o que deveria fazer era pôr um gel dentro dos olhos para lubrificar a superfície do olho numa situação em que ele seca mais, que é durante a noite. E quando for abrir os olhos, com muito devagarinho e com muito cuidado, porque se o faz demasiado rápido ou se a sua massagem é demasiado violenta, pode esfolar a superfície do olho e então aí custa mais a recuperar e tem mais queixas. Percebeu, Natalina? Natalina, agradeço a sua participação, espero que tenha ficado esclarecida. Muito obrigada pela sua chamada e vamos abrir as portas à Adília Silva, que nos telefona de Abrantes. Adília, faça favor de entrar. Muito boa tarde. Adília, penso que a chamada também terá caído. Vamos tentar recuperar o contacto com esta telespectadora para sabermos qual a questão que tem para nos colocar. Entretanto, seguimos com o Paulo Trindade, que nos escreve de Coimbra e nos diz: Senhor doutor, aparece-me na pálpebra um pequeno quisto. Eu gostava de saber se passa com tratamento ou se tenho de o retirar com uma cirurgia. Pois, vem de encontro àquela explicação que eu dei àquela senhora há pouco. Portanto, é o tal quisto, chamado chalásio, que durante um mês e meio eu aconselhava sempre a fazer tratamento médico. Se conseguir resolver com tratamento médico, não é preciso fazer nada. Se não resolver-se ficar um pequeno quisto e se esteticamente o senhor não se incomodar, pois isto também não dá problema, pode continuar com ele. Ou se esteticamente não gostar da situação, pode sempre tirar, de uma forma geral, sempre por dentro da pálpebra, para não deixar cicatriz e, portanto, é uma situação perfeitamente, que se resolve perfeitamente. Muito bem, Paulo Trindade, obrigada então pela sua participação e retomamos um contacto com a Adília Silva, que nos telefona de Abrantes. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Desde já felicito o seu programa. Muito obrigada. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Qual é a sua questão, assim, Adília? O assunto é este, é muito simples. O assunto, boa tarde, doutor, é assim, olha, eu tive um grave problema na vista direita há 2 anos e fui ao oftalmologista e ele detectou, pronto, receitou-me, eu já não me recordo o quê, mas tive depois um derrame na vista direita e isto nunca passou. Só que agora afeta-me a vista esquerda também, parece aranhas. E eu queria expor ao doutor se realmente isto é grave, porque tenho dias que, portanto, afeta-me a vista, o olhar e parece aranhas, não tem explicação.
Eu gostava que o doutor me ajudasse neste aspecto, se há alguma coisa que resolva este problema. Sim. Dona Adília, por aquilo que eu percebi, desculpe, Carla, você teve um problema no olho direito, teve um derrame, foi isso? Sim, tive um acidente na vista direita. Um acidente traumático? Com um pau. Ok. E depois apareceu uma vista assim com os derrames. Ninguém vê, não é? Só que eu é que detecto, não é? Certo. E fui ao meu oftalmologista. Já percebi. E ele deu-me, um medicamento, mas só que isto não resolveu. Pronto. Agora, este problema foi para a vista esquerda. Eu não sei se isto tem a ver, talvez, com o mesmo problema ou com o sistema nervoso, porque eu também sou assim um pouco nervosa. E se há solução, não é? Alguma solução? Dona Adília, de facto, o que você teve no olho direito não passa para o olho esquerdo. Não é uma situação contagiosa. O que aconteceu no seu olho direito, provavelmente você teve um traumatismo. Sim. E, portanto, ao ter o traumatismo, uma de duas coisas pode ter acontecido, até mais. Mas o que é que pode ter acontecido no seu olho? Ao traumatizar, pode ter tido uma pequena hemorragia dentro do seu olho. Como eu tive a explicar a um ouvinte anterior, dentro do olho nós temos um gel, que é o tal vítreo, parece a clara do ovo, muito semelhante. Sim. Imagine que gotinhas de sangue, por causa do seu traumatismo, se misturaram com esse gel. É natural que você comece a ver umas sombras que andam a dançar de um lado para o outro. Sim. Ou então, imagine que até nem teve nenhuma hemorragia, que nós chamamos isso hemovítrio. Imagine que não teve nenhuma hemorragia, apenas teve uma situação de aceleração-desaceleração, houve o traumatismo do olho e este gel, o tal vítreo, descolou de repente da retina. Este vítreo tem uma característica interessante porque forma uma espécie de um anel à volta do nervo óptico. Portanto, está muito aderente à volta do nervo óptico. Esse anel pode ter descolado e ter ficado bem no centro do seu olho. E, portanto, a pessoa muitas vezes tem uma sombra que parece uma bola, pode depois torcer e formar um 8, pode formar uma teia de aranha, uma espécie de um cabelo, e está ali a boiar. Portanto, isso relativamente ao olho direito. O que acontece é que com a idade, na maior parte das pessoas, e como eu expliquei antes, este vítreo, este gel, começa a desidratar e, portanto, também lhe aconteceu no olho esquerdo. É muito difícil ser ao mesmo tempo. Geralmente tem um período de meses, anos, entre uma situação e outra. Se calhar foi despolutado pelo traumatismo no seu olho direito. Mas no olho esquerdo aconteceu, como na maior parte das pessoas acontece, espontaneamente. Espontaneamente, esse gel, esse vítreo começou a desidratar, começou a descolar da retina e, portanto, formou a tal teia de aranha que fala. E essa teia de aranha, para descansar, não tem problema nenhum. Ela está ali a boiar de um lado para o outro, você olha para a direita, ela vai para a direita, olha para cima, vai para cima, e vê com mais frequência quando ela se atravessa em frente à pupila, no eixo visual, e em situações com muita luz ou em superfícies mais claras, folhas de papel ou as paredes brancas. Agora, tratamento. Na realidade, o único tratamento que pode resolver isso seria um tratamento cirúrgico que eu, pessoalmente, não aconselho. Porque teríamos que entrar dentro do olho e teríamos que ir retirar essa imagem comendo, entre aspas, o tal vítreo, fazer uma vitrectomia. Ora, os riscos dessa cirurgia são, a meu entender, demasiado elevados para uma situação que não tem problema nenhum. É claro que para si atrapalha, mas com o tempo você acaba por se habituar. Normalmente as pessoas habituam-se a essas imagens. Vai tê-las sempre, mas acaba por se habituar a elas. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que chega a uma altura da sua vida em que diz assim: eu há uns anos atrás via mais esta sombrinha a dançar de um lado para o outro, agora raramente vejo, só em algumas situações. Portanto, não vale a pena, na minha opinião, fazer nada. Se surgir alguma coisa diferente, se de repente em vez de uma teia de aranha começar a ver mais pontinhos ou faíscas de luz, aí já é diferente. Ou uma sombra fixa, aí deve recorrer imediatamente a um oftalmologista. Mas se essa sombra se mantiver com as mesmas características, então, se fosse assim, estava tranquila, não era nada de especial e sabe que com o tempo vai acabar por se habituar a ela, está bem? Adília Silva, muito obrigada pela sua participação no consultório. Agradeço a todos a participação no programa de hoje. Vamos ter que terminar por aqui. Dr. Álvaro Sá, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada pela sua presença no consultório de hoje.